Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar-vos lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, esteja vós também. Muito bom dia. Nessa manhã, uma alegria podermos juntos começar estudando a palavra do Senhor. Queremos nos colocar em suas mãos. A palavra de Deus sempre ela é confortadora para nós, renova nossos ânimos, a nossa esperança e abre o nosso coração para que nós possamos entender a vontade do Senhor. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã eu vou convidar você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de Marcos, capítulo 13, o versículo 1 e o versículo 2. Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções. Mas Jesus lhe disse: Vê essas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Querido amigo, acredito que não exista uma esperança maior cravada no nosso coração do que um dia podermos nos encontrar com o nosso Salvador e viver com Ele para todos. Algumas pessoas têm se esmerado no quando. Quando é que Cristo irá retornar a essa terra? Quando encontraremos o nosso Salvador e viveremos com Ele para todo sempre? Mas nessa manhã, quero deixar aqui o meu conselho a você. Não se preocupe com quando, se preocupe com como. Como é que você estará naquele dia para se encontrar com o seu Deus? Você vai estar pronto? Você estará preparado? Você estará em condições de receber a sua coroa e viver eternamente ao lado de Deus? Porque se nós nos preocupamos com quando, mas se não estivermos prontos para essa ocasião, de nada adiantou sabermos a data e não estarmos prontos para encontrarmos com o noivo dessa igreja. Muitos intérpretes da Bíblia, eles pegam essa parte da palavra de Deus e fazem duas aplicações. Alguns entendem essa parte da Bíblia como Jesus estivesse falando a respeito da destruição de Jerusalém que se deu no ano 70. Mas muitos a compreendem também essa parte da Bíblia como se tratando de assunto escatológico, do que de fato iria acontecer dos últimos eventos da história do planeta Terra. Para muitos intérpretes, esse capítulo da Bíblia deve ser considerado como sendo um pequeno apocalipse. Pode ser lido independente do capítulo 24 de Mateus, nem muito menos independente do livro do Apocalipse. Quando Jesus falava dessa parte da Bíblia, Jesus estava encorajando os seus discípulos a se manterem fiéis, a confiarem no Senhor. Deus está no controle da história. Embora os últimos capítulos da história do planeta Terra serão sofridos, haverá dificuldades, problemas, mas Deus estará ao lado do seu povo em toda e qualquer circunstância para nos conceder a vitória. Segundo Flávio Joséfo, que é um historiador contemporâneo dos judeus, descrevendo as pedras do templo, ele fala que essas pedras eram brancas. Elas mediam em torno de 11 metros e meio de comprimento, tinha em torno de 3 metros e 70 centímetros de altura e 5 metros e meio de largura. No ano 70, a cidade de Jerusalém foi saqueada pelo rei Tito e essas pedras foram derribadas. E na verdade se cumpriu a palavra do Senhor: não ficará pedra sobre pedra que não fosse derrubada. Mas ao mesmo tempo, escatologicamente, Jesus falava da destruição de todas as coisas que se darão quando ele retornar aqui a essa terra. Seria ele mesmo responsável para colocar um ponto final na história do pecado. E todo o engano, toda mentira, toda soberba, toda arrogância daqueles que não creram em Jesus Cristo seriam colocadas por terra. Os discípulos que estão ao lado de Jesus aproveitam aquele momento para perguntar para Jesus quando é que irão acontecer essas coisas. E Jesus, orientando os seus discípulos, ele fala: vigiai, estejam alerta, não dormitem nesse momento, estejam atentos, vigiando, buscando a Deus, com a palavra de Deus nas mãos, para que vocês não possam ser pegos desapercebidos. Marcos capítulo 13, o versículo 6, a Bíblia diz o seguinte: muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Veja que nos últimos momentos da história do planeta Terra, a verdade será parecida muito com a mentira. Alguns irão tentar enganar até a própria pessoa de Cristo. Para que nós possamos ter plena convicção de que nós estamos andando no caminho seguro, nós precisamos estar com a palavra de Deus nas mãos. É como alguém quando pega uma cédula nova nas mãos, ele olha, levanta, observa, testa com as mãos e com a água para ter plena convicção de que essa cédula de fato é real e verdadeira, para não ser enganado. Assim deve ser com a verdade.
Não é qualquer palavra que deve mudar a nossa opinião. Não é qualquer ensinamento que deve conduzir a nossa vida. Nós precisamos estar seguros naquilo que verdadeiramente provém da palavra de Deus, para que nós não possamos ser enganados nos momentos finais. E quantas pessoas que já nasceram nesse mundo e têm tentado se passar como se fosse o próprio Cristo. No ano 130 depois de Cristo, Bar Kokhba, um líder de uma rebelião judaica, ele se denominava como se fosse o próprio Cristo. E quantas pessoas foram enganadas por ele, porque ele se denominava como sendo o Filho de Deus, o Salvador da raça humana. E nos dias que nós estamos vivendo também, quantas pessoas têm se denominado como sendo Cristo e têm enganado muitas pessoas. No versículo 8 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, Jesus advertindo aos seus discípulos e nos advertindo também, preparando o nosso coração para que nós possamos estar prontos no momento em que ele retornar aqui a essa terra. Ele fala que haveria muitos terremotos, haveria rumores de muitas guerras em vários lugares. E acredito que no decorrer da história, nesses 40 anos, nós nunca ouvimos tanto falar de terremoto e de mortes e de guerra como nós temos ouvido falar nos nossos dias. É um ponto indicador de Deus mostrando aos nossos corações que nós precisamos levantar a nossa cabeça. Nós precisamos estar prontos. Se há uma necessidade pessoal de uma organização na vida pessoal e espiritual para se encontrar com o seu Deus, esse é o momento de graça que Deus nos oferece enquanto a porta da graça está aberta. Chegará um dia em que nós tentaremos encontrar essa graça. Ela não deixará de acabar, mas não estará disponível para os seus efeitos sobre a nossa vida. Mas como nós podemos observar no versículo 10 do capítulo que nós estudamos nessa manhã, é necessário que o Evangelho seja pregado por todo o mundo. Todas as pessoas precisam conhecer que Jesus é Deus, Ele é o nosso Salvador. O nosso Deus não irá destruir essa terra sem que cada pessoa que vive nesse mundo tenha a oportunidade de confessar, arrepender-se dos seus pecados e viver uma nova vida. Hoje Deus coloca em nossas mãos essa responsabilidade de anunciarmos, de pregarmos. Aonde formos, nós precisamos ser a luz do mundo, o sal da terra, para que aqueles que não conhecem a Cristo tenham a oportunidade de salvação. Nesse momento, Jesus estava falando para os seus discípulos que os gentios também tinham a oportunidade de vida eterna. Eles precisavam ouvir a respeito da salvação do Senhor. Não apenas os judeus, mas as portas estavam sendo abertas para que toda a terra, todas as nações, todas as tribos, todas as raças tivessem a oportunidade de conhecer de Cristo e entregar a sua vida nas mãos do Senhor. Marcos capítulo 13, o versículo 13, a Bíblia diz o seguinte: sereis odiado de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que preservar até o fim, este será salvo. Jesus falava que o preço do discipulado ele era muito alto. Ser odiado pelas pessoas, rejeitado por muitos, teriam que pregar uma mensagem impopular e muitas vezes essa mensagem não iria ser aceita pelas pessoas e corria o risco de custar a própria vida dos discípulos. Mas aqueles que fossem fiel até as últimas consequências, esse receberia a vida eterna. Esse Deus colocaria o seu nome no livro da vida e alcançaria a salvação através de Jesus Cristo. Jesus nunca prometeu dias bons, mas Jesus prometeu estar ao lado dos seus discípulos em toda a caminhada. Quando Jesus falava a respeito da destruição do templo, Jesus já advertia os seus discípulos. Jesus queria que os seus filhos não fossem pegos de surpresa. Haveria muitas lutas, muitas batalhas. Embora naquele momento Jesus estivesse saciando a curiosidade dos seus discípulos, mas ele os adverte que eles deveriam estar prontos para esse encontro. A maior necessidade dos cristãos nos dias em que nós estamos vivendo é estar pronto para encontrar-se com o seu Senhor. Nós não podemos alimentar no nosso coração apenas o quando nós encontraremos com o nosso Salvador, mas como nós estaremos naquele dia. O nosso coração estará em paz, nós estaremos em harmonia com as verdades do Senhor, nós estaremos sendo fiéis filhos do Senhor nessa terra. Nada nesse mundo poderá abalar a nossa fé e a nossa caminhada. Se estivermos dessa forma, tenha certeza que nós encontraremos o nosso Cristo, receberemos das suas mãos a coroa da vida eterna e estaremos seguros ao lado do nosso Deus por toda a eternidade. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Queremos viver exclusivamente para o Senhor. Temos a plena certeza que um dia o Senhor irá voltar aqui a essa terra. Mas quando voltar, Senhor, por favor,
nos encontra preparado para recebermos a salvação e vivermos contigo para todo sempre. É o nosso pedido e a nossa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti e que sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.